Acho que já não há ninguém em falta, ou então está todo mundo já a usar o Git. O Git ou o GitHub neste caso. Bem, o João, acho que foi o João que disse que está expectante com a aula de hoje. Boa. Ai, a derivada assim complica. Mas pronto, vamos nos virar assim. Se não tivermos o cão, caçamos com o gato. Então, bora para a aula de hoje. E hoje a nossa sessão é sobre layouts avançados e CSS Grid, CSS Grid e Flexbox. Vai ser basicamente a matéria que vai vos ajudar bastante para poderem estar a desenvolver os vossos websites, as vossas páginas web de uma forma mais avançada e também mais adequada. Bem, como de costume eu vou responder às vossas mensagens depois, para não interrompermos a aula, porque a aula de hoje é muito longa. E prontos. Bem. Então, fazendo uma recapitulação, como é de costume, temos prontos o nosso cronogramazinho, como primeira coisa, depois vamos passar para a introdução ao layout avançado. Vamos falar sobre o conceito de container, introdução ao Flexbox, neste caso o CSS Flexbox. Vamos falar também sobre Flex Container, Flex Item. Vamos falar também sobre o CSS Grid, Grid Container e por último Grid Item. Também vamos deixar a tarefazinha para o fim de semana. Ok. Cronograma, já sabemos, hoje para vocês é o dia 6, né? Dia 6 ou dia 5, já não me lembro. Tivemos uma aula em falta, então bora começar ou continuar. Bem, até o momento só falamos ainda de duas coisas, que foi o HTML e também um bocadinho de CSS. Neste caso estamos a entrar para o CSS avançado. Enquanto que na próxima semana, a partir de segunda-feira, começamos a pegar JavaScript. Então, já falamos sobre o esqueletozinho, já falamos também sobre a pelezinha, sobre alguns deram exemplos que o CSS era também o responsável, era que nem make-up para algumas mulheres, né? E pronto, foi um momento engraçado e também de muito aprendizado para nós. Bem, layouts avançados e CSS Grid, também CSS Flexbox. Bem, antes de nós começarmos a falar, obviamente que vão surgir três pulgas que vão ficar na vossa orelha. Que basicamente vai ser o que é layout avançado, o que é Flexbox, o que é CSS Grid, ou melhor, CSS Grid. O que é isso afinal de contas? Bem, um layout avançado é nada mais nada menos do que um layout bem organizado, ou uma página web que neste caso possui um layout bem organizado, com todos os elementos visuais bem funcionais, também além de estarem bem funcionais, também atraentes e também que comuniquem ou consigam transmitir alguma comunicação clara e uma boa experiência ao utilizador. Porque parece mentira, mas é aqui onde começa a experiência do utilizador. A experiência do utilizador, alguns pensam que é basicamente simplesmente ter aí uma coisinha um bocadinho bonita, mas também um layout com estes três elementos, ou com pelo menos dois deles, neste caso o layout avançado com Flexbox ou então com Grid, é algo que também influencia bastante na experiência do utilizador. Bem, até o momento nós estivemos a fazer layouts assim, um bocadinho, não digo, layouts básicos e também muito deprimentes, prefiro chamar assim, mas não para vocês, não que vocês devem sentir ou não para vocês sentirem mal, porque é muito normal, estamos a iniciar agora e termos layouts deste género, com simplesmente um fundo branco, não há uma boa tipografia, neste caso os textos não estão personalizados, as cores não casam, é muito normal. Mas bem, então, estes layouts são os básicos, neste caso layouts simples, que são limitados em termos de funcionalidade e também em termos de interface.
Porque muitas das vezes simplesmente nós fizemos isto para poder cumprir com os objetivos. Eu pude ver algumas tarefas, alguns foram um bocadinho mais ousados, fizeram algo um bocadinho mais avançados, mas na maioria foram basicamente apresentaram layouts ou páginas com layouts muito simples e muito limitados também em funcionalidades. Então, páginas que basicamente centram simplesmente, focam simplesmente em colocar uma imagem, um texto e ver como é que aquilo funciona. É muito normal começar assim, até porque nós não começamos lá, quando começamos a aprender, não começamos já logo no abecedário, começamos sempre no A, depois a junção de letras e que formavam palavras e pronto. Bem, acho que avancei demasiado, ok. Bem, então, o que é que define basicamente um layout avançado? Os layouts avançados não são simplesmente layouts bonitinhos. Esqueçam isso. Layout avançado não é simplesmente um layout bonitinho. Nós vamos já ver a seguir um exemplo. Um layout avançado é um layout sofisticado, um layout que utiliza ferramentas tal como o CSS Grid ou Flexbox, tal como já citei, que é dotado de responsividade e que tem um maior controle para a personalização. Basicamente, em suma, são esses cinco elementos principais que definem o layout avançado, que neste caso o design responsivo, que é obrigatório para um layout ser avançado, temos a estrutura modular, as animações e também a tipografia, tal como já falamos no exemplo anterior. Nós temos aqui, por exemplo, acho que temos como padrão Times New Roman, para quem conhece melhor Times New Roman. Nós aqui não conseguimos ainda personalizar muito bem as fontes. Então, a tipografia também é avançada e por último vamos novamente dar ênfase ao CSS Grid e o Flexbox. Então, este layout que nós temos aqui, eu gostaria de ouvir de vocês. É um layout avançado ou é simplesmente um layout um bocadinho bonito e atraente? E porquê? Eu vou dar a palavra acho que a 3 pessoas e podem falar assim de forma muito rápida, justificada. É um layout avançado porque está responsivo, é um layout avançado porque está bonitinho ou está um bocadinho bonitinho. Então, ok. Eu penso que, fazendo uma análise, né? Sim. É um layout avançado por causa no desktop, por causa da diagramação do conteúdo e da hierarquia tipográfica. Agora, no caso da responsividade, está uma bagunça. Tá assim, não é um design tão legível. Ok. Obrigada. Quem estava a falar, desculpa. Samuel. Ok, obrigada Samuel, obrigada. Ok, vou dar espaço mais para 3 pessoas. O Ismael já disse que mais que avançado. Makeba, por favor. E avançado tem que atender a questão já apresentada para a direção, então, embora sendo bonito e tomando a situação naquele pelo conteúdo, por não atender a responsabilidade de tiraria o que não é avançado, pois o avançado for atender as 5 características que vamos falar anteriormente. Então, uma vez que parte da responsabilidade nesse site deixa de ser avançado só por isso, não a organização do conteúdo está muito bonita e o site é bem. Ok, obrigada Makeba, obrigada. Agora eu vou querer ouvir o Ismael. O Ismael tem uma opinião, bem, neste caso contraditória. Gostaria de ouvir, Ismael. Podes falar o porquê de ser um layout, ou pronto, sim, um layout mais do que avançado? Ok, Ismael, eu acho que ele não pode ligar o microfone, mas bem, tal como o Samuel e o Makeba e também o Josildo disseram, sim, infelizmente não é um layout avançado, porque ele está, pronto, ele atende sim alguns dos requisitos para
que caracteriza um site avançado, um layout avançado, desculpa, como a estrutura modular, animações e transições, provavelmente também tenha, não, como está estático ou é uma imagem não conseguimos juntar. A tipografia está avançada e também usa sim o CSS Grid e Flexbox, mas devido à falta da responsividade, nós sabemos que aqui o CSS Grid está assim aplicado, ou foi aplicado simplesmente para o tamanho do computador, ao invés de ser aplicado também para o tamanho para a tela dos smartphones ou adaptado à tela dos smartphones, então não é um layout avançado. Tanto Samuel, Maqueba, Josildo, sim, Ismael. A internet tinha caído, mas sim, eu mudei de ideia porque não só pela responsividade. Normalmente os sites de hoje em dia usam muito, como é que se diz? Usam drop-down, né? Usam drop-down no caso de alguns links da barra de navegação, e faltou os drop-downs, faltou, acho que é a utilização, são essas coisas, sim. Ok, neste caso faltou o menu drop-down ou drop-down também usou o JavaScript. Neste caso faltou o menu drop-down na tela do smartphone, é isso? Sim. E na tela do smartphone tinha de usar, mas usou. Não só. Ok, boa. Pronto, já consegui perceber. É mesmo isso. Ainda bem que mudaste de ideias. Também na tela do computador normalmente usa-se uns links. É necessário, coloca-se o drop-down. Sim. Mas vamos já falar sobre esses layouts genéricos. Eu geralmente nem gosto muito de seguir porque limitam um bocadinho a criatividade. Mas eu acho que no decorrer do tempo, vamos já abordar com mais profundidade sobre isso. Quando chegarmos em UI UX, vamos falar sobre isso. Mas pronto, basicamente é isso. Ainda bem que mudaste de ideias, Ismael. Ainda bem que mudaste de ideia, porque é isso. Então, todo certo. Francisco, eu não vi a tua mão levantada. Estava à tua procura, na verdade. Desculpa. Mas sim, basicamente não é um layout avançado por conta dos pontos que nós já citamos aqui. E um dos pontos, ou dos maiores pontos, dos pontos cruciais aqui basicamente, faltou o design responsivo. O Maqueba pergunta se vamos ter. Sim, vamos ter. Vamos ter sim também uma sessão. Na verdade, vamos ter uma sessão e provavelmente também um workshop sobre UI UX design, porque eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com depois desta formação, saíssem daqui com uma ideia mais sólida e dizendo assim, sistemas, não só além de páginas web, vou já um bocadinho além, bem profissionais. Então prontos, continuando. Este sim é um layout, ou é uma página web com um layout avançado. Porque já sabemos, está responsivo, apesar de não gostar assim tanto das cores, mas prontos, a tipografia está ok. Também aplicou-se o CSS Grid e o Flexbox, ou Flexbox, não sei aqui se usou-se o Grid ou o Flexbox, mas pronto, de forma correta. Provavelmente tem animações, porque já temos aqui algumas ilustrações, e também temos uma estrutura modular. Então, ok. Bom, Nil, eu depois vou deixar a gravação, porque hoje temos muita coisa a fazer. Então vamos simplesmente continuar, please. Ok. Então, já falamos sobre layout avançado, estamos constantemente a repetir sobre CSS Grid e CSS Flexbox, mas também acho que está na hora de começarmos a falar um bocadinho sobre os dois indivíduos. Então, vamos começar por falar sobre CSS Flexbox e CSS Grid. Como vocês são bons formandos, eu sei que vocês já pesquisaram alguma coisinha, gostam muito de
de ganhar alguns pontinhos ao falar. Eu vou-vos deixar falar assim de forma muito breve, não precisam dar muitos detalhes, simplesmente não precisam usar palavras bonitas. O que é que vocês entendem por CSS Flexbox e o que é que vocês entendem por CSS Grid? Não precisam usar termos bonitos, usem algo, falem com as palavras com uma linguagem terra a terra, tal como às vezes nós na gíria falamos. Sim, o CSS Flexbox, que em português é o Flexbox significa caixa flexível, é como se fosse um modelo de posicionamento de elementos na tela. Com o Flexbox, nós temos a possibilidade de manipular e posicionar elementos na tela. Já o CSS Grid, que em português é grade, serve como grade para diagramar o conteúdo na aplicação, seja ele card, seja ele texto, imagem e outros elementos. Ok, obrigada, Samuel. Francisco, por favor, agora vi a tua mãozinha levantada. Sim, bem, o CSS Flexbox, né, tipo, ele é mais ideal para layouts unidimensionais, né, porque ela oferece uma maneira mais simples de alinhar e distribuir espaços entre itens, né, tipo itens que contêm que estão dentro de um container, Já o CSS Grid, né, ou Grade em português, é uma ferramenta que permite criar layouts complexos de forma mais intuitiva e flexíveis. Praticamente isso. Ok, obrigada, Francisco. Vamos pegar mais alguém. Pode ser o João Fernandes. Eu diria que o CSS Flexbox e o CSS Grid têm quase a mesma funcionalidade. O objetivo deles é nos ajudar a posicionar os elementos em qualquer posição que desejarmos. Um dos grandes problemas de trabalhar é o posicionamento dos elementos. Então, com o CSS Flexbox e o CSS Grid, conseguimos posicionar os elementos e conseguimos trabalhar tanto nas suas dimensões como no tamanho de cada elemento. Ok, obrigada, João. Obrigada, João, Francisco e Samuel. Obrigada pelas vossas contribuições. E sim, é mesmo isso, estão certos. Prontos, Flexbox, tal como alguns já disseram, caixa flexível, o layout da caixa flexível, é basicamente isso que já foi dito aqui. Mas vou adicionar que é um layout unidimensional, porque depois vão poder entender o porquê de eu estar a fazer menção ou então a frisar o termo unidimensional, que vai ser um dos elementos que vai distinguir o Flexbox ou CSS Flexbox do CSS Grid. Então, sim, o Flexbox é usado para poder alinhar e também distribuir os itens dentro de um container. E daí, prontos, obviamente que é um dos elementos cruciais, tal como o Ismael já citou aqui no chat. Hoje em dia já não se vê um site sem usar CSS Grid ou CSS Flexbox. Nós depois vamos ver no final, eu já tinha mostrado este site, mas vamos voltar a ver. E vamos ver que a maior parte dos sites hoje em dia usa mesmo, ou então tem um suporte para o CSS Flexbox, então é obrigatório que todos os sites estejam com CSS Flexbox ou ainda o Grid. Então, o CSS Flexbox serve para criar layouts responsivos, obviamente, também para alinhar os itens facilmente, tal como vocês já disseram muito bem, e também distribuir os espaços uniformemente. Nós vamos ver isso em um exemplo para nós conseguirmos notar e verificar bem estas informações. E também redimensionar os itens dinamicamente e controlar a ordem dos itens. Vocês falaram sobre container. O que é um container basicamente? Um container é nada mais e nada menos do que um contentor. Geralmente usa sempre o termo contentor porque é basicamente o conceito de um container. É basicamente nós pegarmos um contentor, porque um contentor tem a capacidade de
guardar dentro de si alguma coisa. Então, um container no CSS também é a mesma coisa. É um elemento responsável por ter outros elementos dentro de si, e através do container nós conseguimos ter um domínio ou um controle mais adequado dos elementos que estão dentro deles. Mas então, basicamente, o que é container? É simplesmente eu pegar um elemento, colocar elementos, sim, é isso. Mas, para não criarmos muito alarido, ou não criarmos muita confusão, de forma muito simples, um container é um elemento pai. É um elemento pai, e os elementos que vão estar dentro dele são os elementos filhos. Os elementos filhos, neste caso, sempre que nós tivermos um container, ou sempre que nós tivermos de desenhar a nossa página, o nosso website, vamos usar muito o conceito de container, porque nós não podemos trabalhar de forma separada, ou seja, pegar num elemento que deve ser filho e usar ele como pai, outro elemento que também deve ser irmão do filho, e usar este mesmo elemento como pai. Então, eu vou colocar aqui um exemplo na tela para podermos notar. Também vamos fazer isso no VS Code. Ok, temos aqui um Flex Container. Pronto, além de nós falarmos do container, também podemos chamar o container ou Flex Container. O nome completo é Flex Container e o apelido é Container. Pronto. Temos aqui uma div. Neste caso, uma div que está a fazer papel de pai. É o Flex Container. E depois temos os itens. Neste caso, os itens, aos itens nós chamamos Flex Item. Neste caso, elementos do Flex. Filhos do pai. Neste caso, prontos. E filhos do container. É a partir do Flex Item, ou Flex Container, desculpa, que nós vamos conseguir controlar estes três indivíduos da melhor forma. Porque vamos supor que nós precisamos, temos uma div, nós vamos fazer este exemplo, temos uma div que ocupe 100% da tela ou toda a tela. Nós precisamos centralizar todos os elementos que estiverem dentro desta div que ocupa toda a tela. Seria muito empírico nós trabalharmos de forma individual, ou seja, pegar neste elemento, tentar centralizar ou colocar um bocadinho mais à esquerda, este colocar no centro. Este até que poderia funcionar, mas estes dois aqui, obviamente que estariam um bocadinho desalinhados, de forma desajustada. Então, é aqui onde o pai simplesmente define para todos eles: todos vocês vão ter de estar centralizados. E todos eles, como bons filhos, vão ficar centralizados, vão ter de estar centralizados obrigatoriamente. Então prontos. Ok. Não basta simplesmente que nós adicionemos ou então criemos um elemento Flex Container. Nós precisamos, aqui, tal como está, isso não significa nada. Não quer dizer que nós já criamos já usamos o CSS Flexbox. Nós precisamos usar alguma coisa que nós já falamos nas aulas passadas, que a quem nós chamamos propriedades. Essas propriedades é que vão poder definir o layout, o CSS Flexbox no elemento, e só assim é que nós podemos dizer: olha, não, agora estamos a usar o CSS Flexbox. E um dos elementos, o elemento crucial, um elemento que se nós não usarmos, não podemos definir ou não podemos dizer: olha, estamos a usar o layout, o CSS Flexbox, é o DisplayFlex. Depois nós obrigatoriamente temos ou devemos definir o DisplayFlex para que nós consigamos dizer: olha, este elemento vai ser um elemento que vai herdar ou então vai usar ou vai utilizar o CSS Flexbox. Só assim é que nós estaremos aptos para poder usar as outras propriedades do Flexbox que vamos já verificar ou conhecer. Então, portanto, há dois conceitos muito importantes para o Flexbox. Neste caso são, aqui não é Flex Container, é Flexbox, desculpem. Para o Flexbox, que neste caso são o Flex Container e o Flex Items. Já falamos, o Flex Container é o pai, e somente o pai pode receber esta propriedade, que é o DisplayFlex. O filho não pode receber a autoridade de mandar
nos outros irmãos. Vocês têm de olhar para a propriedade do display como se fosse uma propriedade, autoritária. E quem simplesmente tem autoridade, geralmente em casa, é sempre o pai, não os filhos. Então, se nós quisermos colocar autoridade ao pai, devemos definir o pai como sendo display flex. Então, os filhos passam a ser os flex items e seguem basicamente todas as ordens do display ou do flex container. Então, basicamente um flex container, que é o pai, é o elemento responsável por criar o contexto flexível, tal como eu já estava aqui a mencionar. É o pai quem define, olha, já estou com autoridade, ou já estou com display flex, então tudo vai ser flexível, ou então grid, né? Vamos já ver no grid que também é bem similar. E também o flex container é o elemento responsável por controlar o layout e o alinhamento dos elementos filhos. Eu já dei aqui o exemplo da div que ocupa o tamanho total ou toda a tela e precisaríamos, né, caso precisaríamos centralizar os itens. Então é graças ao pai que ou então é através do pai que nós conseguimos definir, ou então conseguimos ter acesso a conseguimos ter mais controle dos filhos. E por último, o elemento flex container é também o elemento responsável por determinar como é que os itens vão se comportar no eixo principal e no eixo cruzado. O que é que vocês entendem por eixo principal e eixo cruzado? Tem muitas mensagens aqui no chat. Ui. Olá, Belmiro. Olá, boa noite. De fato estão... A Maravilha diz que não consegue ver a tela. Mas alguém está nessa situação? Acho que mais ninguém reclamou. Todos conseguem verificar a minha tela? Ou visualizar? Maravilha, consegues visualizar a minha tela? Acho que és a única com este problema. Pronto, tenta sair e podes voltar a entrar. Bem, pessoal, eu fiz uma questão, ninguém quer me responder, estamos a ficar sem tempo, então prontos. Vamos lá, né? Explico eu. Bem, não entendo a questão. Prontos. Estavam a fazer tanto barulho no chat. Prontos. Eu perguntei, o que é que vocês entendem por eixo principal e eixo cruzado? Acho que tem algumas mensagens no chat. Ok, o senhor Jaca diz eixo horizontal e vertical. Ok, boa. Mais algum? Ok, acho que mais ninguém vai falar. Prontos, então, só está um bocadinho. Apenas o senhor Jaca respondeu. Ok, basicamente o Ismael, prontos, X e Y, prontos, foi basicamente a resposta do senhor Jaca também. Eixo horizontal e vertical, ok. Ok, boa, obrigada. Bem, infelizmente não é isso. Bem, isto vai depender muito, na verdade vai depender muito. Quando nós falamos eixo... Sim, Francisco, podes falar já. Não, foi sem querer, vou continuar. Ok, thank you. Ok, prontos. Dizia eu que, pronto, isso vai depender muito. Por quê? Porque nós vamos já aprender uma propriedade que basicamente define qual vai ser o eixo em que os elementos vão ser apresentados ou então dispostos. Bem, o eixo principal é aquele eixo que vai ser definido pela propriedade Flex Direction. A propriedade Flex Direction é basicamente a propriedade responsável por definir se os elementos filhos no pai
vão ser apresentados de forma vertical ou de forma horizontal. Também temos o eixo cruzado. Até aí, até que as respostas do Sr. Jacques Elismel fazem um bocadinho de sentido, mas não é propriamente eixo vertical e horizontal, porque depende muito do elemento ou de como é que vai ser definido a direção do elemento ou dos elementos no pai. Nós vamos já chegar até aí, Ismael, mas não é isso ainda. E temos o eixo cruzado. O eixo cruzado é sempre o eixo perpendicular ao eixo principal. Neste caso também vai depender muito se vai estar de forma horizontal ou se vai estar de forma vertical. Por padrão, todos os elementos são apresentados em linha, neste caso de forma horizontal, e caso nós estejamos de forma horizontal, o eixo cruzado passa a ser perpendicular ao eixo principal, neste caso passa a ser de forma vertical. Sim, Francisco, podes falar. Sim, formador, com a base no que disseste, então podemos dizer que o eixo principal é a direção na qual os índices flexíveis são dispostos. Exatamente, é isso mesmo. Obrigado. Ok, obrigada eu. Ok, e por último temos os flex items. Os flex items que são basicamente, pronto, tal como já temos aqui, os elementos que adotam as regras definidas pelo pai. O seu filho deve seguir as regras do meu pai. E também podem mudar de tamanho, podem mudar de tamanho ou então de posicionamento, isso dependendo das propriedades do pai. Tal como já vimos aqui com o exemplo de forma oral e forma rápida com flex direction. Ok. Temos aqui algumas propriedades do Flexbox, ou melhor, do Flex Container. Começamos com Flex Direction, que é o nosso amigo lá do slide anterior, e basicamente é a propriedade responsável por fazer o controle da direção no eixo principal. Bem, eu aqui está controle, eu não gosto muito de português brasileiro, mas pronto. E agora sim podemos falar sobre row e o column, ou então também o reverse row ou reverse column. Neste caso temos aqui o Ismael. Agora já chegamos na parte em que estavas aí basicamente a fazer menção. Também temos o Justify Content, que basicamente refere-se ao alinhamento horizontal, e os valores desta mesma propriedade podem ser o Start, neste caso inicia posiciona o elemento no início do pai, o Center posiciona o elemento no centro do pai, Space Between é o valor responsável por dar um espaço entre os elementos, evitando assim que nós façamos uso de margens e coisas que não dariam assim muito jeito. Então, se nós quisermos dar um elemento, por exemplo, estas duas imagens estão dentro, vamos supor que estejam dentro de um pai. Estão muito juntas, nós precisaríamos dar um espaço. Em vez de nós usarmos um margin, nós aqui usamos um space between. E ele vai calcular de acordo à altura do pai, isto se tiver em coluna, porque aqui neste momento nós temos o posicionamento, estão posicionados em forma de coluna, não em forma de linha. De acordo ao tamanho, à altura do pai, vai dar o espaçamento entre os dois elementos. Se o tamanho do pai for, se a altura do pai for um bocadinho, digamos da mesma altura que a viewport ou a tela neste momento, obviamente que este elemento vem parar aqui e este vem parar aqui no final. Cada um é um espaçamento que ele vai dar entre os elementos. Isso de acordo à altura. Se estivessem em linha, neste caso um elemento aqui, o outro elemento ao lado da outra imagem, daria um espaçamento no meio, neste caso entre os dois elementos. E temos também Align Items, que é basicamente o alinhamento vertical. Só para frisar, no Justify Content temos o alinhamento horizontal, mas isto vai depender muito de como é que nós vamos definir a nossa direção.
Porque se for tal como já expliquei, se for em formato de coluna, ele vai fazer o ajuste de forma horizontal, de forma vertical. E se for em formato de linha, ele vai fazer o ajuste de forma horizontal. E temos aqui o Align Items, que é o alinhamento vertical. Temos os valores Stretch, Center e entre outros. Bem, qual é a diferença entre o Align Items e o Justify Content? Aqui devem estar aqui a se perguntar. O Align Items, ok, tem aqui uma resposta. O Justify Content é basicamente para poder dar, tal como já está aqui a descrição, nem sei se estou mais a repetir porque, mas faz o alinhamento horizontal e o Justify Content, faz o alinhamento horizontal e o Align Items dá o espaçamento, ou então alinha os itens de um único jeito. Neste caso, se eu colocar que eu quero que os itens estejam alinhados no centro, os itens todos vão estar alinhados. Já o Justify Content dá um espaço entre eles. E temos também o Flex Wrap. Eu acho que no decorrer das vossas tarefas já tentaram usar as divs. Para quem já tentou, colocou uma div e quando tentou reduzir o tamanho da tela, obviamente porque não está responsivo, né? Também não quebrou a linha, mas houve aquela necessidade de um outro elemento ir para outra linha. Neste caso há uma coluna aqui, há uma outra que ocupou o espaço. Quando eu reduzo o tamanho, era suposto essa linha, esta mesma div deixar, ou dar uma quebra de linha. Basicamente, temos aqui o elemento Flex Wrap, que é responsável por dar uma quebra de linha aos elementos. Temos aqui alguns valores do Flex Container, que é o row, para a coluna, para a linha. Por norma, sempre que vocês forem ou estiverem a trabalhar com layouts responsivos e não definirem um Flex Direction, por norma, ele vai estar como row. Não precisam, quando vocês quiserem usar o Flex Direction como row, não precisam colocar, simplesmente ele vai automaticamente, ou por padrão, vai definir como a disposição dos elementos em linha. E o row reverse é basicamente mudar os elementos. Nós vamos já ver isso porque eu não gosto muito de falar, é com prática que se vê realmente a funcionalidade de cada um. Então, ok? Vamos continuar. Ok. Flex Wrap, também temos aqui alguns elementos, alguns valores, também vamos ver na prática. E agora temos as propriedades para os filhos. Temos o Flex Grow. Flex Grow é basicamente a propriedade que permite com que faz o controle do crescimento dos elementos filhos. Neste caso, se nós quisermos que um dos elementos, neste caso, estas propriedades são as propriedades do pai são para todos, mas as propriedades dos filhos são adicionadas de forma individual. Então, se nós quisermos que um filho tenha um crescimento, ou seja, um bocadinho maior em relação aos outros, nós usamos o Flex Grow. O Flex Shrink, nós também é basicamente o oposto do Flex Grow. Em vez de controlar também controla o crescimento, mas neste caso encolhe, né? Em vez de crescer ou fazer com que o elemento cresça. E temos o Flex Basis, também controla o tamanho base, que basicamente é para controlar o tamanho do elemento e depois podemos fazer alguns ajustes com esse mesmo elemento, ou com o mesmo tamanho ou com o tamanho base. E por último temos o Align Self. Quando esta propriedade ou essa propriedade é usada quando nós quisermos simplesmente definir um posicionamento de forma individual para um elemento. Vamos supor que nós tenhamos uma tela, ou tenhamos novamente aquela nossa div que está a ocupar a tela toda, ou o tamanho toda a tela, e eu não centralizei os elementos
não defini nenhum posicionamento no elemento pi, mas eu gostaria que a terceira div, neste caso a última div, se posicionasse no final da div pi. Aí eu utilizaria, é aqui onde eu faço uso do align self, que basicamente o align self é alinhamento de forma única ou então de forma individual. Ok, temos aqui mais alguns elementos, temos aqui mais algumas propriedades para o elemento pi, temos o justify content, tal como já foi dito, temos aqui uma ilustração. Para o flex start, os elementos iniciam iniciam no início da div, tal como eu já disse. Flex end também já ficam no final. Bem, cuidado com essas duas propriedades, porque no VS Code, quando vocês forem trabalhar com o flex, no justify content vai aparecer simplesmente start e end, os valores start e end. Vocês devem obrigatoriamente usar o flex start, porque estaremos a usar neste caso o flexbox. E temos o center, que centraliza. O space between dá o espaço entre os elementos, um espaço igual. Space around também, o space around temos aqui, dá um espaço, neste caso entre os elementos, mas também dá-nos nas extremidades, ou no início e no final da div pi. E por último temos o space evenly, o evenly, que basicamente space evenly, prontos, evenly. Okay, evenly. Space evenly, que basicamente dá um espaçamento entre os elementos também e de forma um bocadinho mais dá ligeiramente ou de forma assim, um bocadinho mais em relação ao space around. Ok, flex start, temos aqui também align items para o elemento pi. Basicamente o flex start, flex end, aqui centraliza no início, isto aqui de forma vertical, e nós vimos que era de forma horizontal, aqui de forma vertical. E também temos flex grow, que já abordamos, quando nós quisermos que um elemento único, um dos filhos cresça mais em relação aos outros. E podemos prosseguir. Ok, uma nota muito importante antes de passarmos para o CSS Grid. O CSS Flexbox, neste caso o CSS Flexbox, só vê a hierarquia pai e filho. Tal como eu já havia citado, a propriedade flex só podem ser as propriedades para poder definir os elementos, ou então as propriedades do display flex só podem ser adicionadas ao pai. Muitas das vezes nós cometemos muitos erros. Eu já estive com várias pessoas e vários formandos que cometiam muitos erros. Infelizmente usavam, então fazem uso das propriedades do pai, as propriedades do filho. Isso é errado. Então simplesmente existe a hierarquia pai e filho. Se eu quiser trabalhar com Flexbox, devo respeitar as propriedades de cada um. Ok, dúvidas até o momento? Podemos passar para o CSS Grid. Deixa eu beber água.
dúvida. Ok, vou já responder. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Extensões, save. Ok, peço desculpas, fui só pegar água. Sim, não tem nenhuma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Sim, mas quem... Desculpem, quem está a falar? Maravilha. Ok, sim, maravilha. Para podermos utilizarmos essas propriedades, temos que criar uma classe no HTML. Sim, devem criar uma classe. Podem até usar o ID, mas pronto, eu prefiro trabalhar com classe. Mas sim, devem sim criar uma classe. Tá bem. Muito obrigada. Não, de nada. Então podemos avançar para o CSS Grid. Ok. Muitos de vocês já falaram muito bem sobre o CSS Grid, já falaram sobre também a tradução, que é grade, é mesmo isso aí. Mas lembrem-se que lá no início eu fiz menção sobre algo. Bem, o que é o CSS Grid? CSS Grid ou CSS Grid Layout é um sistema bidimensional. Nós vimos que lá no layout no CSS Flexbox, eu acho que era tridimensional, certo? CSS Flexbox. Sim, só é para vocês responderem. Não percebi? Não percebi a questão. Eu disse qual era mesmo o diferencial entre o CSS Grid e o CSS Flexbox. Eu acho que é um termo aí que precisa ser... Mas pronto, já responderam aqui no chat, também o Maqueba já respondeu e é basicamente isso, é mesmo isso, unidimensional. O Josildo também, sim. O CSS Flexbox é unidimensional. Já o CSS Grid é um sistema bidimensional. Neste caso, sabemos que bidimensional ocorre em duas dimensões, então lá na escola sempre sabemos que bidimensional é além do eixo X e do eixo Y. Então, pronto, se já uma grade é uma matriz também, considerada uma matriz, então já é bidimensional. Então, o layout, o CSS Grid é o tipo de layout que, pronto, permite organizar os elementos em linhas e também colunas, enquanto que o CSS Flexbox também permite nos informar ou então organizar os elementos em linha e coluna, mas é ideal para poder criar elementos ou então páginas mais complexas. Enquanto o Flexbox trabalha em uma direção por vez. Neste caso, o CSS Grid trabalha em duas dimensões em simultâneo. Tal como exemplo de uma matriz, é um bom exemplo, né? Uma matriz. Então, temos aqui uma imagem que basicamente vai clarificar aquilo que é a ideia do CSS Grid, então da diferença existente entre o CSS Grid e o CSS Flexbox. Então, uma dimensão trabalha em uma linha por vez, já o Grid trabalha em uma linha em duas dimensões
e uma única vez, ou de forma simultânea. Ok. Para o grid também não muda muito. Temos um pai, também temos filhos. Basicamente o que vai mudar aqui vão ser as propriedades. Nós vamos ter, em vez de nós termos o flex container, aqui nós chamamos de grid container, neste caso o elemento pai. Já os elementos filhos nós chamamos de grid item, ao invés de chamarmos de flex item. Então, obviamente, para podermos definir, tal como já frisamos lá no layout, no Flexbox, no CSS Flexbox, precisamos de uma propriedade para podermos iniciar o layout por grade, neste caso o CSS Grid. E lá, tal como no CSS Flexbox, nós usamos o Display Flexbox, ou Display Flex, desculpem, aqui nós usamos o Display Grid, para poder especificar que vamos utilizar o layout por grades, ou o layout CSS Grid. Também é dos conceitos importantíssimos básicos que já frisamos aqui, que são Grid Container, elemento pai e os Grid Items. Também, tal como já foi dito, lá o elemento pai é responsável por fazer, neste caso, definir o posicionamento dos elementos filhos, definir como é que os filhos vão se comportar, e os Grid Items, basicamente, ou items, são os elementos que obedecem ao pai, e aqui também não muda, né? E também aqui no grid, só para frisar, que podem ser posicionados em qualquer célula da área do grid. Basicamente é isso que acontece no layout por grade. A tela é dividida em grades, né? E também, neste caso, nestas grades há linhas e colunas, e também oferecem também tem um conjunto de propriedades para podermos manipular esses mesmos elementos. Então, temos aqui as propriedades, não é das propriedades, mas temos aqui um elemento de como é que ocorre isso. Já vimos aí anteriormente. E temos aqui um resumo das propriedades para o grid. Para o grid nós não colocamos os textinhos assim um bocadinho mais bonitos, porque não vamos focar muito. Depois vamos já ver o porquê que nós não vamos focar muito no CSS Grid e vamos focar mais no CSS Flexbox. E prontos. Para o Grid Column e o Grid Row não muda muito, não muda nada, pronto, não foge muito do conceito, é isso que eu quis dizer, não foge muito do conceito do Flex Row e o Flex Column, neste caso para o Justify Content, tal como nós aceitamos. E aqui basicamente as propriedades são, em vez de nós temos o Grid Column e o Grid Column e o Grid Row. Ok, e temos também o Grid Area, que é a propriedade responsável por atribuir, neste caso, o elemento filho a uma respectiva área, e também pode substituir o Grid Row ou Grid Column. Temos o Justify Self e Align Self. Já sabemos que são as propriedades para os elementos filhos. E por penúltimo temos o Place Self. Basicamente é a combinação do Justify Self e Align Self. Neste caso, posicionamento vertical e horizontal de um elemento filho. E por último temos o elemento Order. Neste caso define a ordem da exibição dos itens do grid, que é basicamente um bocadinho, não é um bocadinho, é basicamente equivalente à propriedade ou ao valor row reverse, ou então o display, o display flex, e aí onde nós sabemos qual será a ordem dos elementos, ou como é que nós vamos apresentar os elementos, se seria de forma reversa ou então de forma normal ou comum. Prontos, de forma resumida, temos aqui as características de um elemento container, que nada mais e nada menos é, tal como já falamos, que é o elemento pai, propriedade de layout, neste caso para o elemento para CSS Flexbox,
a propriedade que caracteriza o pai é o display flex, e para o CSS Grid é o display grid. E também temos o controle de organização. Pronto, a partir do container, tal como já foi citado ao longo desta sessão inúmeras vezes, é o elemento pai que nos permite controlar os outros elementos, neste caso os elementos filhos, uma vez que só temos a hierarquia de elemento, ou melhor, pai e filho, para o Flexbox e para o grid. Ok, para que é que serve o Flexbox? Neste caso, para que é que serve o CSS Grid e o CSS Flexbox? Bem, já falámos aqui inúmeras vezes, já citamos no início que serve bastante para o layout responsivo, centralizar elementos. Também temos aqui alguns exemplos como posicionar o header e o footer, para nos posicionar o menu lateral ou a sidebar, e também os cards que nós muito vamos usar quando estivermos a falar sobre, ou então introduzirmos Bootstrap. Ok. Para as melhores práticas do layout avançado, nós temos basicamente o planeamento, desculpem aqui por estar planeje, okay, planeamento do layout antes de codificarmos. Isto nós vamos falar ainda mais, com mais, eu acho que já citei em várias sessões, mas aqui vamos, quando estivermos a falar sobre o Figma, vamos aprofundar ainda mais e vamos ver qual é a necessidade de realmente nós planearmos os nossos layouts antes de começarmos a colocar a mão na massa. Combinar o Flexbox e o Grid quando necessário, obviamente que não vamos precisar simplesmente do Grid, e também vamos adotar nomes significativos para as nossas classes, ou então IDs. Não coloquem nomes ou caracteres especiais, não usem números no início do nome, e também outras regras que provavelmente vocês já conhecem. E por último, testem os vossos layouts em diversos dispositivos. Eu vou apresentar-vos aqui uma extensão também que eu geralmente uso para poder fazer os layouts responsivos, e basicamente é isso. Bem, agora eu vou apresentar-vos um site que eu já havia apresentado, talvez na altura não fazia muito sentido porque eu ter apresentado aquilo, mas agora vai fazer mais sentido. Falamos pouquíssimo do grid, se vocês notarem. Talvez estejam a se perguntar, mas por que é que fugimos assim do grid? Será que não tem um domínio, não sei o que? Bem, na verdade o grid não me interessa. Por que é que não me interessa? Eu vou aqui para o site Can I Use, novamente. É o site que eu uso para poder... Vou fazer isto aqui porque eu estou com... Ok. Pronto. É um site que eu uso geralmente para verificar quais são os estados das features, ou então de cada tecnologia. Neste caso aqui nós vamos colocar o CSS Grid. Vamos verificar qual dos browsers ainda usa, ou então eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir mais uma aba, fazer isto, colocar aqui lado a lado. Ok, peço desculpas, eu estou aqui com problemas no monitor. Ok, pronto, vou deixar assim, ok. Ok, e pronto, aqui eu vou colar e vou abrir o CSS Flexbox. Ok. E vamos começar a verificar a disponibilidade de cada um. Se nós viermos para cá e verificarmos no Chrome, pronto, há mais suporte e há mais disponibilidade para o CSS Flexbox. Ou seja, o Chrome tem mais suporte, tem mais suporte para CSS Flexbox, ou seja, suporta mais o Flexbox em relação ao CSS Grid. Se nós viemos para cá, aqui do lado direito temos o Grid e do lado esquerdo temos o Flexbox. Então, aqui temos o CSS Grid. Firefox também já tem algumas versões já nem suportam o Grid, porque o que está vermelho são as versões que já não suportam o CSS Grid.
Então, por isso é que nós focamos mais aqui no CSS Flexbox, porque a maior parte dos browsers, né, suportam mais o CSS Flexbox em relação ao grid. Então, a ideia é que nós comecemos a emergir para as novas tecnologias, não recuar. Então, pronto. Professor, Sim? eu imaginei que nós estamos a desenvolver um projeto. E nesse projeto, né, no layout, tem no máximo 10 cards. 10 cards. Nesse caso, seria um pouco trabalhoso usar o Flexbox. Porque seria mais burocrático usar o Flexbox. Já com o grid seria mais dinâmico, mais flexível. Ok. Agora eu vou perguntar por que seria mais flexível com grid e não com Flexbox? Com o grid, por quê? Porque no grid você consegue já dar algumas orientações, tem a função de dar algumas orientações de como é que os cards vão se comportar na tela, por exemplo. Né? São 10 cards. E nesses 10 cards nós vamos ter várias colunas. Vamos ter 2 colunas. Não. Vamos ter 2 linhas e 5 colunas. Então, se for com o Flexbox a orientar a posições dos cards, seria mais trabalhoso. Né? Bem, isso depende, mas se tu quiseres também usar o grid, de boas, até porque foi uma das indicações, né? Combinem o CSS Flexbox e o grid quando necessário. Tá bem? Porque geralmente eu só trabalho com Flexbox quando é um projeto pequeno. Já se for um projeto mais extenso, opto pelo grid. Ok, tá bem. Preferências. Boas, eu prefiro trabalhar com Flexbox, mas pronto, respeito muito e é muito normal isso. Ok. O que é card? Prontos. Por isso é que eu não gosto que vocês usem termos muito técnicos, porque há colegas que são novatos e por favor. Posso responder? Pronto, podes responder, mas eu também vou me certificar de mostrar aqui para não ficar confuso. Sim, card é em português cartão. Né? E card é constituído por um cabeçalho e por um corpo. Né? O cabeçalho, onde vamos encontrar o rótulo, o corpo, onde vamos encontrar a informação do mesmo cartão, Pronto. como imagem. Eu acho que muitos de vocês, desculpa interromper, Samuel, eu acho que muitos de vocês já fizeram, já foram para algum site, encontraram aqui uma imagenzinha, talvez numa AliExpress. Eu acho que vou para AliExpress, pronto. Na Shine, wherever. Encontramos aqui uma imagem, uma descrição e talvez um botão adicionar ao carrinho de compras. Isto aqui é um card, isto aqui é um cartão, é um elemento que nós utilizamos para poder prontos. É um componente, né? Pronto, é um elemento que nós podemos utilizar para poder pronto, na nossa webpage nós podemos usar para explicar alguma coisinha, ou então termos aqui alguns itens de forma mais explícita. Temos aqui este elemento, por exemplo. Isto aqui podemos dizer que é um mini card, mas é basicamente esta a ideia. Card é isto. Ok? Tá, agora não sei se a dúvida foi esclarecida, maravilha, e Vladimiro neste caso. Evitem usar termos muito técnicos, porque há colegas aqui que são novatos e às vezes vocês assim obrigam a apresentar coisas que talvez podem ser um bocadinho confusas ou então muito confusas para eles. Então basicamente é isso aí. O elemento é o card é um elemento para nós depois iremos usar bastante para poder. Ok, boa. Alguma dúvida? Opa, que houve? Prontos. Ok, sim.
Deixa-me só abrir novamente aqui a apresentação. Alguma dúvida? Eu disse que não. Ok, então vamos fazer um pequeno exemplo. Depois vamos para a tarefa e vocês... Ué, essa mensagem de quem é, mãe? Deixa-me só responder aqui uma mensagem. Chato. Ok. Opa, vou parar de partilhar a minha tela porque estou com algumas dificuldades. Eu odeio o minimalismo. Ah, mas ninguém pediu sua opinião, eu sei. É por isso que eu vou dar ela de graça. Quando foi que as casas pararam de ter cara de casa? Recentemente eu fui atrás de um apartamento novo, falei com o arquiteto para ele poder decorar, e ele me mandou referências. Gente, o que isso aqui parece? Não me passa emoção. Alguém está com o nenhuma. microfone ativo, por Inclusive, favor. esse último, parece até como um risco pro céu. Outro casa boa, é aquela que tem um monte de adesivo colado na geladeira. É aquela que tem aquele tapete que você ligou da sua voz cheio de mofo, mas que tem história. Isso é casa pra mim. E o além, hoje em dia tá a moda virou minimalista. A Clean Girl é um estilo de beleza que valoriza a simplicidade, que aposta em looks discretos e... Gente, vou estar botando aquele Alguém está com o microfone ativo, por favor. Eu fiquei assistindo Disney Channel, meu marido de faz isso aqui. Eu sei, os anos 2000 foi um grande surto na moda, mas as coisas tinham personalidade. Pessoal, quem está com o microfone? Josildo. Vou pegar as repentes da Josildo, rosa, por exemplo, que passou disso. por favor, o barulho está mesmo a incomodar. Acho que tu estás com o microfone desativado a tentar partilhar a tela. Tanto que até sobrepuseste a minha. Eu não consigo. Ok, agora já consigo. Consegue ouvir áudio? Sim, conseguimos ouvir, sim. Ah, ok. Estava aqui a configurar o webcam para conseguir usar o áudio do telefone. Pensei que não estava a ser audível. Está bem, sem problemas. Desculpe-me lá. Não, sem problemas, não faz mal. Ok. Então vamos para a parte... Para a melhor parte neste caso. Ok, deixem-me só abrir aqui um... Ok, boa. Vamos lá. Começar. Ok. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar isto para aqui porque estava a usar uma outra tela, mas pronto. Essa coisa de usar vários monitores em simultâneo. Pronto. Conseguem visualizar a tela, certo? Ok. Vou lá pegar isso da outra turma. Ok. Vamos permanecer com a index e bora. Então, quem quiser seguir, sinta-se à vontade. Vamos fazer o exemplo do CSS Grid. Não, desculpa, vamos começar com CSS Flexbox. Então, opa. What's happening? Conseguem visualizar a minha tela? Não? Opa. Já não conseguimos. Ok, deixem-me só.
ficar sem tempo. Ok. Vamos fazer um exemplo básico. Ok, agora conseguem visualizar, certo? Sim, conseguimos. Ok. Então, vamos fazer um elemento pai e um elemento filho. Eu vou colocar flex container o pai. Vamos colocar aqui pai. Vamos colocar uma div item. Ok. Mas podia colocar isso a partir do atalho, mas vamos. Ok. Vamos abrir aqui um CSS também. Vamos eliminar este. Já temos aqui. Ok. E vamos começar por definir ou então usar o CSS Flexbox. Antes de mais, primeira propriedade para o pai é sempre display flex. Eu vou executar aqui com o live. Opa. Sério, tá chato trabalhar assim. Vou definir aqui o item como tendo uma largura de 100 px e também uma altura de 100 px. Ok, vou definir aqui o item. Opa. Vamos colocar aqui item 1, eu vou colocar 2 e aqui também eu vou colocar o 3. Item 1, vou colocar aqui um background certo. Este daqui pode ser um verde, só para podermos distinguir cada um dos elementos. IT3. Ok, aqui colocamos o amarelo. Ok. Aqui colocamos o link. Ok. Bom. Temos aqui os nossos 3 elementos e vamos começar por adicionar os respectivos elementos. Temos aqui o Justify Content, mas eu vou definir aqui Flex Direction como sendo column em vez de row. Ok. Depois eu defino uma outra propriedade que antes vou definir o pai como tendo um background black. Só para podermos ver, eu vou colocar no 50%. Ok. E vai ser a partir dessas propriedades do Flexbox que nós vamos começar a definir os posicionamentos dos elementos filhos. Vou colocar uma height de 100, 200 px. E aqui eu coloco
exatamente como center, se nós formos visualizar. O eixo principal neste caso é o eixo vertical, portanto ele com Justify Content ele vai centralizar isso de forma horizontal. Se nós mudarmos aqui para row, ele centraliza também aí de forma vertical, e agora vamos centralizar de forma horizontal com Align Items e vamos colocar aqui também o center. Se nós notarmos, centralizou os itens e está como center. Agora já conseguimos notar que os itens estão muito juntinhos. Para isso vamos dar vamos aqui no Justify Content e vamos editar para Space Between. E nós conseguimos notar que foi dado um espaço. Eu vou expandir esta tela e vou dar mais vou colocar aqui em 100%. Ok. Se nós formos notar, deu espaçamento. Se nós usarmos o Space Surround, ok, vamos lá ver, e conseguimos ter também espaçamento nas laterais e também centralizar os elementos. Então pronto, são esses elementos essas propriedades que nós conseguimos visualizar aqui com o Flexbox. Agora vamos para o CSS Grid. Vamos utilizar, já sabemos aqui que por padrão deve ser Grid. Vamos eliminar tudinho aqui. Vamos recomeçar. Já temos os nossos elementos aqui bem definidos. E ok. Agora vamos começar com as outras propriedades do CSS Flexbox. Vocês podem explorar, né? Não precisam que se fale sobre tudo aqui, mas ok. Bom. Definimos o layout como grid e agora vamos colocar as propriedades. Ok. Opa. Difícil trabalhar com essas duas telas, meu Deus. Ok, e agora vamos. Aqui já temos o pai, temos 3 itens, eu vou adicionar mais aqui 2 itens para o grid e podemos, ok, vamos dar um espaçamento. Eu acho que vocês aí às vezes citaram também sobre o gap e prontos. Não percebi. Eu não consigo ver a tela compartilhada, não sei se sou olho. Mas alguém não consegue visualizar a minha tela? Eu também não vejo a tela. Mesmo eu. Santo Deus. Tá bem, deixa-me só parar de partilhar aqui. Ok. Sei que o Dorivaldo tinha de estar cá para poder gerir melhor isso. E agora, conseguem ver? Ainda não conseguimos ver. E agora conseguem? Sim, já conseguimos. Ok. Notificação conseguem
visualizar. Agora sim. Ok, boa. Então, bora continuar. Sim, eu estava a dizer que vamos usar também aqui o gap para poder dar aquele espaçamento entre os elementos. Se nós retirarmos, vamos só verificar aqui como é que ficaria. Estava tudo junto. Vamos dar um espaçamento. Explorar mais uma propriedade. E agora vamos para a definição das colunas. Nós temos que o grid é bidimensional. Então vamos aqui colocar um template de 2 ou 3. Vamos trabalhar com 2. Ok. Grid. Ok. Columns. Vamos colocar 2. Repeat. Ok. Ok. Agora eu vou pedir-vos qual foi a diferença que vocês notaram até o momento na tela antes de eu pronto, vou colocar aqui sim, porque no layout responsivo no CSS Flexbox nós tínhamos os elementos mais dispostos a partir isso de uma única linha e também usávamos um monte de propriedades, como nós notamos. E aqui simplesmente usamos umas 2 propriedades e conseguimos definir muito bem também o posicionamento dos elementos. Ok? Sim, é como eu estava dizendo naquela hora, professor. O CSS dele chega a ser mais simplificado. Ok. Além disso, quem mais viu alguma diferença no CSS Grid? Bem, no CSS Grid, as colunas, né? ou seja, os quadros de azul e amarelo ficaram na vertical, né? No display flex estava na horizontal e no grid ficou na vertical. Essa é a diferença também que eu achei. Ok, mas aqui podemos ter uma propriedade também para poder colocar em linha, né? Não é bem isso, mas pronto, é isso. Eu queria mais que vocês notassem basicamente aquilo. Eu acho que foi não sei quem foi que disse primeiro, mas é basicamente isso, né? Que usamos pouquíssimas linhas de código e já conseguimos pelo menos Samuel, sim. Já conseguimos pelo menos também termos os elementos centralizados e tudo. Então, ok. E também ele dá o gap automaticamente, porque aí se nós formos ver, já está tudo centralizado, se nós virmos. Não está centralizado, ok, mas pronto. Lá no CSS Flexbox nós tínhamos que dar um monte de coisas ou de propriedades só para poder centralizar tudo. Ok, então basically é isso. Hoje estamos a terminar no momento exato. Esqueci alguns segundos a mais. Então, ok. Para a tarefa eu vou pedir que novamente vou perguntar a alguém que ainda tenha dificuldades com o GitHub. Sim, eu tenho. Ok, a Maravilha diz que tem. Mas alguém tem dificuldades com o GitHub? Amador, eu também tenho dificuldade. Mas essa dificuldade só tenho que não consegui assistir a aula dele. Mas quando eu comecei a assistir, porque o dia de hoje a aula era trabalho, só que não terminou. Mas acho que até mais tarde eu vou conseguir superar essa dificuldade. Tá bem. Para quem tiver dificuldades, está com uma Maravilha e quiser algum auxílio, eu estarei disponível amanhã a partir das 16 horas.
e também na segunda-feira a partir das 10 horas. Eu vou já configurar melhor o Calendly para que consigam fazer a marcação das mentorias. Ok, agora vamos à tarefa. Ok, tá bem, Ismael. Agora vamos à tarefa. Vocês vão criar uma landing page com um tema à vossa escolha e também vão aplicar os conceitos de Flexbox e CSS Grid. Mas é mais CSS Grid agora está mais suportado pelas outras. Não importa, vão ter de colocar os dois elementos tal como está aqui na tarefa. Vocês conseguem ver a minha tela? Não. Meu Deus do céu. Não consigo ver também. Não conseguimos. Eu peço desculpas. Estou aqui com... Eu estou a usar 2 monitores e estou aqui com... Não sei o que é que está a se passar hoje, mas pronto. Anyway. Agora conseguem visualizar a tela? Ok. Bom. Vamos ver. Então a tarefa vai ser uma landing page com um tema à vossa escolha e apliquem os conceitos de CSS Flexbox e também CSS Grid. E também vão subir essa mesma tarefa no repositório do GitHub, e se forem notar, esta tarefa é muito similar à tarefa que já foi deixada anteriormente, quando vocês tinham de criar um portfólio, mas aqui é uma landing page. Todo mundo sabe o que é uma landing page, certo? Não. Eu sei. Também sei o que. Ok. Então, Francisco ou Augusto, expliquem a maravilha e os outros que não sabem. E se tiver a faltar alguma coisa, eu vou complementar. Posso, né? Sim, podes. Sim. A landing page, né, é como se fosse uma página de captura. Uma página de captura que geralmente é on-page. Serve para captar leads, clientes e pessoas interessadas a um determinado produto ou serviço. Né? E o scanner de uma landing page é do sistema Z, que está centralizado em o valor da marca, o valor do produto e chamada variação. É basicamente isso. Ok, Samuel. Eu gosto destas explicações, só que às vezes usas muito o termo técnico. É que a maravilha ela já está a se perguntar, tipo, quer saber o que é uma landing page? Peço desculpas. Isso é automático, professora. Ok, entendo perfeitamente. E tu voltaste a citar um outro termo que foi a one page. Então, basicamente, vais precisar explicar duas coisas, mas está bem, muito obrigada. É basicamente isso. One page, maravilha. One page é basicamente uma página. Em português. Sim. Basicamente uma one page é... Mas pronto, vamos começar pelo conceito de landing page. O Samuel está muito certo, mesmo isso, exatamente, está correto. E sim, uma landing page, o objetivo é captar algum valor do cliente, captar alguma atenção e no final uma chamada de atenção. Neste caso são mais usadas... Não percebi. Chamada variação. Prontos. Então, há uma chamada no final, neste caso há um botão, que nós geralmente, não só um botão, né? Alguma imagem ou uma coisa do gênero que nós chamamos de CTA. Call to Action, chamada para ação. Então, esta página, as páginas landing page geralmente são usadas para promover algum serviço, um evento ou ainda um produto em específico. Vocês podem promover talvez o que vocês quiserem, sejam criativos. Eu não vou estar aqui a dar ideias para simplesmente limitar a vossa criatividade, mas basically is that. Então, uma one page, uma landing page, obrigatoriamente deve ser uma one page. O que é uma one page? Geralmente estamos aqui acostumados e nós nas tarefas, ou em algumas tarefas,
nós o que é que fizemos? Tínhamos um website. Um website é um conjunto de páginas. Neste caso, tens a página inicial e todos nós já nos deparamos com isso, nós usamos sites na web. Então, temos a página inicial, quando clicamos em algum item do menu, somos levados para uma outra página. Depois, clicamos naquela mesma página, clicamos para um outro link, somos levados para outra página. Isto é um website, um conjunto de páginas web. Enquanto que uma landing page, em vez de todo o conteúdo estar separado em várias páginas, o conteúdo deve estar centralizado em uma única página. Vais ter e todos os conteúdos vão estar divididos por secções. Vais ter a secção do banner, talvez a secção sobre nós, ou a secção de detalhes sobre o produto e etc. Eu vou mostrar aqui uma landing page só para terem noção. Inclusive vou ter de parar porque não é uma landing page que eu posso